Olha, se tem um livro que muitos traders de sucesso dizem que é leitura obrigatória, é este aqui. E não, ele não vai te dar um novo indicador mágico, nenhuma estratégia secreta. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Trading in the Zone de Mark Douglas, uma obra que foca na peça mais crucial e quase sempre ignorada do quebra-cabeça, a nossa própria mente. Então, vamos direto ao ponto com a grande pergunta, né? Aquele paradoxo que tira o sono de muita gente. Como é possível que alguém analise o mercado, acerte a direção e, mesmo assim, acabe perdendo dinheiro? Parece não fazer sentido, né? Pois é. A questão é que a resposta para esse mistério não está nos gráficos. E é exatamente aqui que o Mark Douglas vira o jogo. A maioria das pessoas passa a vida obcecada com análise técnica, análise fundamental, mas e quem vence nesse jogo? Essas pessoas entenderam que existe um terceiro pilar, que é, na verdade, o mais importante de todos, a análise mental. O verdadeiro campo de batalha não é o mercado lá fora, é o espaço aqui dentro, entre as orelhas. Isso nos joga direto no nosso primeiro grande ponto de hoje, o tal do paradoxo do trader. É agora que a gente vai entender por que uma estratégia que parece perfeita no papel pode dar espetacularmente errado por causa de um único fator: nós mesmos. Peça um pouco comigo. O mercado por si só é neutro. Ele não sabe quem você é, não se importa com a sua operação, ele não está nem aí. Ele só existe, liberando um fluxo de informações. O problema nunca, jamais é o mercado. O problema é como a gente reage a ele. É a nossa mente, com todo aquele medo, ganância e euforia, que transforma uma oportunidade neutra num resultado doloroso. E essas reações têm uma cara bem conhecida, não é verdade? Aquele medo que paralisa, que não deixa a gente apertar o botão, a euforia depois de uma operação vencedora que nos dá uma confiança perigosa, a raiva depois de perder, que leva ao famoso trading de vingança. E talvez a pior de todas, aquela necessidade interna de estar certo, que nos impede de sair de uma operação ruim antes que o prejuízo fique gigante. Cada uma dessas é só um sintoma da mesma batalha interna. Ok, vamos um pouco mais fundo nisso. A próxima parte tem um título bem forte: Sua mente, sua inimiga. E pode parecer dramático, eu sei, mas é a descrição perfeita de como os nossos próprios pensamentos podem virar o maior obstáculo para o nosso sucesso. O Douglas resume o problema de um jeito brilhante. Ele fala que o trader comum quer estar certo em toda e qualquer operação. Esse desejo é tão forte, mas tão forte, que a mente, sem que a gente perceba, começa a distorcer a realidade. Começa a ignorar os sinais que estão ali, gritando: você está errado. E por quê? Porque para o nosso ego, admitir o erro dói bem mais do que perder o dinheiro. E qual o resultado disso? Aquele plano de trading que foi montado com todo cuidado vai pela janela. As regras de gerenciamento de risco são esquecidas, e no lugar de uma estratégia racional, o que entra em campo são decisões puramente emocionais, baseadas em esperança, medo e pânico. É a receita completa para a inconsistência. Ok, o diagnóstico está feito. O cenário pode parecer meio desanimador, mas... E a solução? Calma, ela existe. Agora a gente vai para a parte mais importante. A virada de chave, a mudança de mentalidade que o Douglas propõe como o único caminho para a consistência. O primeiro pilar é o que ele chama de verdadeira aceitação do risco. E olha, isso é muito mais do que só botar um stop loss. É a aceitação completa, lá no fundo da alma, de que qualquer operação pode dar errado. É entrar numa posição já tendo aceitado o pior cenário possível, sem nenhum peso emocional. Quando isso acontece, a perda deixa de ser uma ameaça pessoal para virar apenas um dos resultados possíveis. O segundo pilar é começar a pensar em probabilidades. O que isso quer dizer? Quer dizer entender que uma única operação não significa nada. Nada mesmo. Estatisticamente, ela é irrelevante. O que importa é o desempenho ao longo de centenas de operações, porque é aí que a sua vantagem, o seu edge, tem tempo para se manifestar. Cada trade é só uma mão num longo jogo de baralho. E para essa ideia de probabilidades ficar cristalina, o Douglas nos dá a analogia mais poderosa do livro. Ele nos faz um convite bem direto: torne-se o cassino. Primeiro, vamos pensar no apostador. Ele entra no cassino e cada rodada é a mais importante da vida dele. Ele reza para ganhar, fica eufórico se acerta e desesperado se erra. Cada resultado é uma montanha-russa emocional. O foco dele é 100% no resultado imediato. Só familiar para alguém? Agora, vira a chave. Pensa na casa, o cassino. O cassino sabe que vai perder milhares de mãos individuais todo santo dia. E ele não se importa nem um pouco. Na verdade, ele conta com isso. Por quê? Porque ele não está pensando na mão individual.
Ele está pensando em milhões de mãos, onde a sua pequena vantagem matemática garante que, no fim, o lucro é certo. O cassino opera com a frieza das probabilidades, não com a emoção da esperança. A diferença de mentalidade é gritante. O apostador tenta adivinhar o futuro. O cassino simplesmente executa a sua vantagem. O apostador vive numa montanha russa de emoções. O cassino é metódico, objetivo, quase robótico. Para o apostador, uma perda é um fracasso pessoal. Para o cassino, perdas são só um custo operacional, uma despesa necessária para o negócio funcionar. O objetivo é cruzar essa ponte, deixar de ser o apostador e se tornar a casa. E quando essa mudança de mentalidade finalmente acontece, algo incrível se torna possível. A gente consegue atingir um estado de desempenho máximo que o Douglas chama de a zona. E o que é estar na zona? É quando operar se torna fácil, sem esforço. Não existe mais medo de estar errado, então não existe hesitação. As oportunidades são vistas e aproveitadas sem aquele debate interno agonizante. A perspectiva sobre o mercado fica totalmente objetiva. É um estado de confiança absoluta, não no resultado de um trade, mas no processo como um todo. No fundo, é um estado de fluxo total. A análise e a ação viram uma coisa só. As decisões fluem naturalmente porque a mente não está mais sendo sabotada pelo medo e pelo conflito. Na zona, não se tenta operar bem, simplesmente se opera. E isso nos leva à pergunta final, a que resume toda a filosofia do livro. Da próxima vez que uma operação for aberta, a pergunta a se fazer é: estou operando o que o mercado está realmente me mostrando ou estou operando as minhas crenças, medos e esperanças sobre o que eu acho que o mercado deveria fazer? Encontrar a resposta honesta para essa pergunta é o que, segundo Douglas, separa a frustração consistente do sucesso duradouro.